Olá! Hoje a gente vai tentar desvendar juntos aqui a complexa peia de fatores por trás do transtorno do espectro autista, o TEA. Se fala muito, né, sobre o aumento de diagnósticos, mas a ciência mostra uma interação bem intrincada, assim, de muitos elementos. É verdade. O nosso objetivo aqui é destilar o que tem de mais relevante numa pilha de pesquisas recentes, artigos, revisões, estudos genéticos, ambientais, para entender quais fatores de risco estão sendo mais investigados hoje. Exato. E é um campo vasto, né? E que muda muito rápido. A gente analisou fontes que vão, olha, desde sequenciamento genético supermoderno até estudos epidemiológicos sobre ambiente, saúde materna e até, veja só, o papel do nosso intestino. Nossa, intestino também. Sim, a ideia é conectar esses pontos e tentar ter um panorama, né, do que a pesquisa está mostrando agora. Perfeito. Então, para organizar a nossa conversa, a gente começa pela genética, que, sabemos que é um pilar importante. Uhum. Depois, a gente mergulha nos fatores ambientais, olhando bem para o período pré e perinatal. Aí vamos falar da conexão com o sistema imune, eixo intestino-cérebro. E no final, aquela interação-chave, gene e ambiente. Vamos lá? Vamos. Genética. A gente sabe que tem um componente hereditário forte, mas não é aquela coisa simples, né? Tipo, gene A causa a condição B. Não é assim, certo? Não, definitivamente não. Pelo menos não na maioria dos casos, né? O TEA é muito heterogêneo geneticamente. Quando a gente fala em herdabilidade, os números variam bastante. Sei. Estudos com gêmeos idênticos, que têm o DNA quase igual, mostram uma concordância bem maior que em gêmeos fraternos. Isso sugere forte influência genética, claro. Uhum. Estimativas mais recentes falam em uns 55% de herdabilidade para o diagnóstico em si. Mas se a gente olha para traços autistas na população geral, aí alguns estudos falam de 40% até 80%. Uau, uma variação grande. É. E isso reflete no risco de recorrência, né? Irmãos de crianças com TEA têm um risco maior, algo entre 2% e 8%, mas pode chegar a 12%, talvez 20% se a gente incluir características mais sutis do espectro. Entendi. E essa complexidade toda, como ela aparece? São muitos genes diferentes? Que tipos? Sim, muitos genes e de tipos diferentes. Primeiro tem o que a gente chama de variantes comuns. São pequenas alterações no DNA, bem frequentes na população. Ah, ok. Só que cada uma delas sozinha tem um efeito minúsculo no risco. Aqueles estudos de WOS tentam achar essas variantes, mas os resultados, assim, são modestos. Associações fracas, às vezes, nem replicam em outro estudo. O curioso é que algumas dessas variantes comuns de risco para o TEA também aparecem em outras condições, tipo esquizofrenia e até em traços como desempenho escolar. Parece que usam as mesmas vias biológicas, né? Que interessante essa sobreposição. Então, tá, as comuns contribuem um pouquinho, mas não explicam tudo. E as variantes raras? Parece que elas têm um peso maior, né? Individualmente. Exato. As variantes genéticas raras, apesar de serem menos comuns na população, o impacto delas no risco de TEA para aquela pessoa pode ser bem maior. A gente está falando de CNVs, variações no número de cópias. CNVs. Isso, que são, tipo, deleções ou duplicações de pedaços maiores do DNA. Exemplos conhecidos são alterações em 16p11.2 ou 15q11-q13. Certo. E tem também as mutações de novo. Essas acontecem do nada, no óvulo, espermatozoide ou logo depois da concepção. Não são herdadas dos pais. Mutações novas, então. Isso. E quando essas mutações de novo causam perda de função do gene ou alteram muito a proteína em certo gene-chave, aí elas são encontradas com mais frequência em pessoas com TEA. O sequenciamento de exoma, de genoma completo, ajudou muito a descobrir essas variantes raras. O que eu acho fascinante nisso tudo é que, mesmo com essa variedade enorme de genes, né, centenas já foram ligadas ao TEA, eles muitas vezes acabam afetando um grupo mais limitado de funções no cérebro. Como que isso funciona? Esse é um ponto crucial. Apesar de toda essa heterogeneidade genética, muitas variantes, raras ou comuns, parecem convergir, sabe?
afetar processos biológicos que são fundamentais para o cérebro se desenvolver e funcionar bem. Ah, então elas se concentram em algumas áreas. Exato. Muitas delas têm a ver com as sinapses. A comunicação entre os neurônios? Isso, os ponços de comunicação, genes envolvidos na formação, manutenção, plasticidade das sinapses. Tipo SHANK3, NLGN3, NLGN4X, NRXRN1, SYNGAP. São nomes bem conhecidos na área. Sim, já ouvi falar de alguns. Outras vias que aparecem são proliferação e migração das células nervosas durante o desenvolvimento, regulação da expressão dos genes, né, como um gene chamado KDM1B, e até sinalização dentro da célula. Tem pistas também sobre genes do metabolismo do folato, como o MTHFR, e do receptor de vitamina D, o VDR. E genes de canais iônicos também. Nossa, quanta coisa afetada. E tem aquela história do modelo de proteção feminina, que as meninas precisariam de uma carga genética maior para desenvolver TEA. Isso se confirma? Essa é uma hipótese que surgiu da observação, em alguns estudos, de que meninas com TEA pareciam ter, na média, mais mutações de novo, daquelas bem deletérias, sabe? Comparadas aos meninos com TEA. Entendi. Tranco genético mais forte para o transtorno aparecer. Mas olha, ainda é uma área que está sendo muito investigada e os resultados não são totalmente consistentes, não. Ok. Então, a genética dá uma base de vulnerabilidade ou de resiliência, mas ela não está sozinha. E o ambiente? Especialmente naquele período super sensível, a gestação e logo depois do nascimento. O que se sabe? Esse período é absolutamente crítico para o desenvolvimento de cérebro. E vários fatores ambientais ligados a essa fase têm sido associados ao risco de TEA. Tipo quais? Um dos mais consistentes é a idade dos pais na hora da concepção, tanto da mãe quanto do pai. Quando mais avançada, parece aumentar o risco. Idade dos pais? Interessante. Outros fatores como nacionalidade, se a mãe migrou, os resultados são mais mistos, sabe? Depende do estudo, do contexto. Ordem de nascimento também, não tem um padrão muito claro. E a saúde da mãe durante a gravidez, isso deve impactar direto, né? O ambiente ali dentro do útero. Sem dúvida. Condições como diabetes gestacional, por exemplo, aparecem direto nos estudos como associadas a maior risco. Certo. E um fator que está recebendo muita atenção é a ativação imunológica materna, a MIA. Mia, o que é isso? É quando o sistema imune da mãe fica muito ativado durante a gravidez. Pode ser por uma infecção, tipo viral, no primeiro trimestre, ou bacteriana no segundo, ou até por febre alta. A ideia é que essa resposta imune forte da mãe poderia influenciar o desenvolvimento do cérebro do feto. Nossa! E tem um detalhe curioso. Um estudo sugeriu que usar antitérmico para controlar a febre poderia diminuir esse risco associado. Que interessante. Doenças autoimunes da mãe que já existiam antes, tipo diabetes tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, também entram aí. Tem pesquisa mostrando que algumas mães de crianças com TEA têm anticorpos que reagem contra proteínas do cérebro do feto. É bem direto, como você disse. Impressionante. E outras complicações, tipo pressão alta na gravidez, problemas no parto? Olha, sobre hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, uma meta-análise grande e recente sugeriu que não tem associação com o risco de TEA. Ah, não tem. Ok. Por outro lado, sobre peso e obesidade da mãe antes ou durante a gravidez, aí sim estão associados a um risco aumentado. Complicações como sangramento na gestação também foram associadas. E o parto em si? Aí fatores como baixo peso ao nascer, prematuridade, sinais de dificuldade para respirar, falta de oxigênio, tipo Apgar baixo, são fatores de risco conhecidos.
Que interessante. Doenças autoimunes da mãe que já existiam antes, tipo diabetes tipo 1, lúpus, artrite reumatoide, também entram aí. Tem pesquisa mostrando que algumas mães de crianças com TEA têm anticorpos que reagem contra proteínas do cérebro do feto. É bem direto, como você disse. Impressionante. E outras complicações, tipo pressão alta na gravidez, problemas no parto? Olha, sobre hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, uma meta-análise grande e recente sugeriu que não tem associação com o risco de TEA. Ah, não tem. Ok. Por outro lado, sobrepeso e obesidade da mãe antes ou durante a gravidez, aí sim estão associados a um risco aumentado. Complicações como sangramento na gestação também foram associadas. E o parto em si? Aí, fatores como baixo peso ao nascer, prematuridade, sinais de dificuldade para respirar, falta de oxigênio, tipo Apgar baixo, são fatores de risco conhecidos. Agora, fertilização in vitro, essas tecnologias de reprodução assistida, os estudos melhores não mostram associação. Cesariana, uso de ocitocina para induzir, as associações são fracas, inconsistentes. E medicamentos na gravidez? Essa é uma preocupação super comum. Sim, o medicamento com ligação mais forte, bem estabelecida mesmo, é o ácido valproico. Usado para epilepsia, transtorno bipolar. Ah, o valproato, sim. Para outros, tipo antidepressivos e SRS, os resultados são bem inconsistentes. É muito difícil separar o efeito do remédio da condição da mãe que levou ela a usar, sabe? Entendo. A causa e efeito fica difícil. Exato. E mais recentemente, tem se falado do paracetamol, o acetaminofeno. Alguns estudos sugeriram uma possível associação com sintomas de TDAH e TEA. Mas, olha, isso precisa de muito mais pesquisa para a gente entender se tem causalidade mesmo. Muita cautela ainda, então. Exatamente. Mas juntando tudo isso, idade dos pais, saúde da mãe, complicações, remédios, fica bem claro como um ambiente dentro do útero e logo após o nascimento é um palco complexo, né? Onde muita coisa pode influenciar o desenvolvimento do cérebro. Totalmente. E a nutrição da mãe, nesse período? Faz diferença. A gente ouve muito sobre ácido fólico, vitamina D. Faz, com certeza. A nutrição é fundamental. Ácido fólico é o clássico, né? Suplementar antes e no início da gravidez previne defeitos do tubo neural e alguns estudos sugerem que também pode proteger contra o TEA. Mas os resultados variam um pouco, dependendo de quanta fortificação já existe nos alimentos daquele país, das doses. Entendi. Deficiência de vitamina D da mãe também foi associada em algumas pesquisas. E é comum achar níveis baixos de vitamina D em crianças com TEA, mas a gente ainda não sabe se isso é causa ou consequência. Certo, a relação ainda não é clara. É, e tem sugestões de que dieta rica em ômega 3, tipo de peixe, pode ser boa. Agora, álcool e fumo, a evidência de risco específico para a TEA, além de outros problemas, ainda é considerada inconclusiva. Ok, saindo desse período crítico do nascimento, vamos para as exposições ambientais mais gerais. Poluição, químicos. Nossa, aqui o cenário parece que fica ainda mais complicado, né? Com tanta coisa que a gente está exposto hoje. Fica sim. A poluição do ar, por exemplo, tem sido um foco importante. Estudos em vários lugares do mundo têm consistentemente achado associações entre exposição pré-natal a material particulado fino, o PM2.5. Aquelas partículas bem pequenas. Isso, que entram fundo no pulmão. E um risco aumentado de TEA. Também acharam associações para outros poluentes do ar, como dióxido de nitrogênio, NO2, monóxido de carbono, CO. Vários deles. Sim. E teve um estudo ecológico interessante em Taranto, na Itália, que é uma cidade bem industrial. Observaram uma prevalência maior de TEA nas crianças que moravam lá. E além do ar, metais pesados, pesticidas, essas coisas preocupam muito. Preocupam. Metais como chumbo, mercúrio são neurotoxinas conhecidas. A ligação específica com TEA ainda precisa de mais confirmação. Mas alguns estudos acharam níveis diferentes desses metais em crianças com o transtorno. Uma meta-análise recente apontou associação com níveis de cobre. Cobre. Curioso. É. E sobre o timerossal, aquele conservante com mercúrio que tinha algumas vacinas antigamente, isso foi muito investigado e já foi descartado como causa de TEA. Sim, isso é importante deixar claro. Com certeza. Já os pesticidas,
Meta-análises indicam que a exposição da mãe, principalmente a organofosforados, tipo clorpirifos, e organoclorados, está associada a maior risco. Medem isso pela proximidade da casa com área agrícola ou por exame de sangue, urina. E aquele monte de substâncias chamadas disruptores endócrinos. Isso. Que estão em plásticos, cosméticos. Os EDCs. Sim, eles podem mexer com nossos hormônios, né? E os hormônios são cruciais para o desenvolvimento, inclusive do cérebro. Exato. Exemplos são os ftalatos, usados em plásticos flexíveis, cosméticos. Alguns deles, como MPP, MBP, foram associados em meta-análise bifenilas policloradas, os PCBs. Mesmo proibidos há tempos, ainda estão por aí no ambiente. Persistem, né? Persistem. Retardantes de chama, os PBDEs, compostos perfluorados PFFOS, tipo PFOS. E os resultados ainda são meio inconsistentes, mas muitos deles atravessam a placenta, a barreira que protege o cérebro, e a preocupação é que mesmo níveis baixos na hora errada do desenvolvimento podem ter efeito. E agora, essa coisa nova, pelo menos que está se falando mais, microplásticos. O que as fontes que a gente viu falam disso? Olha, essa é uma fronteira bem nova e, sim, preocupante. A gente viu um estudo recente, ainda em camundongos, mas muito sugestivo. Camundongos, ok. O que eles fizeram? Deram microplásticos de polietileno, que é um plástico super comum, para as mães durante a gestação e a amamentação. E a prole, os filhotes, mostraram comportamentos tipos do TEA. Déficit social, comportamento repetitivo. Nossa, sério? Sério? E viram alterações na expressão de genes no cérebro desses bichinhos, no metabolismo da glicose lá no cérebro e até no microbioma intestinal deles. Diminuiu uma bactéria boa, Lactobacillus reuteri. Que impressionante! Acharam o plástico no cérebro? Acharam partículas de polietileno acumuladas no cérebro dos camundongos que foram expostos. Isso levanta a hipótese, que ainda precisa ser confirmada em humanos, claro, de que esses microplásticos que estão em todo lugar podem ser mais um fator de risco ambiental para a gente considerar. Caramba, é muita coisa. É muita coisa. E é super importante lembrar, quando a gente fala dessas exposições ambientais, das dificuldades dos estudos, como é que você mede exatamente quanto de um químico uma pessoa foi exposta anos atrás, durante a gravidez? É muito difícil. Verdade. Fundidores. É bem complexo. Por isso, muitas dessas associações a gente tem que olhar com cautela, enquanto a ciência busca confirmar se é causa mesmo. Faz todo sentido. Agora vamos tentar juntar uns fios aqui. Você falou da ativação imunológica materna, a MIA. Isso sugere que o sistema imune pode ser uma peça central na biologia do TEA. Não só na mãe, mas na criança também. Exatamente. Tem uma linha de pesquisa bem forte olhando para a desregulação imune no TEA. Estudos têm achado diferenças em vários componentes do sistema imune em pessoas com TEA. Células T, células dendríticas, níveis de citocinas, que são os mensageiros químicos do sistema imune. Diferenças no sangue, então. Sim, tanto no sangue do cordão umbilical coletado no nascimento, quanto em crianças mais velhas. E tem evidência de inflamação crônica, de baixo grau, tanto no corpo quanto no sistema nervoso central. E também sinais de estresse oxidativo, problema no funcionamento das mitocôndrias. As usinas de energia das células. Isso, as mitocôndrias. E como que o intestino entra nessa história toda? Esse eixo intestino-cérebro tá super em alta, né? Tá mesmo. E é uma conexão fascinante. Muitas pessoas com TEA também têm problemas gastrointestinais, né? Sim, é comum. E as pesquisas indicam que pode ter alterações no intestino delas, tipo o aumento da permeabilidade intestinal, o leaky gut, que deixaria passar coisa indesejada para o sangue, e disbiose, que é um desequilíbrio nas bactérias do intestino, o microbioma. Ah, flora intestinal alterada. Diminuiu, e Alistipes putredines, que aumentou. A ideia é que intestino e cérebro conversam o tempo todo. E se o microbioma está alterado, isso pode influenciar o cérebro por vias neurais, imunes, metabólicas. É uma via de mão dupla. Uau! Então não é só genética, não é só ambiente. O que está se formando é uma imagem de interação super complexa entre os dois.
Como que funciona essa interação gene-ambiente, a tal da GX? Esse é realmente o ponto para onde muita pesquisa está indo agora. A interação gene-ambiente, ou GX, significa basicamente que o efeito de um fator ambiental pode ser diferente dependendo da genética da pessoa, e o contrário também. Como assim? Uma pessoa com uma certa vulnerabilidade genética pode ser mais sensível a um químico do ambiente, por exemplo, do que outra pessoa sem aquela vulnerabilidade. Ah, entendi. A genética torna mais suscetível. Isso. E o ambiente também pode conversar com os genes. Ele pode mudar a atividade dos genes sem mudar o DNA em si. Isso é a epigenética. São tipo uns interruptores químicos que ligam ou desligam os genes. Epigenética, tipo o ambiente alterando a expressão do gene? Temos exemplos disso nas fontes que a gente analisou? Exemplos concretos dessa interação? Temos vários. Por exemplo, o impacto de complicações no parto, tipo falta de oxigênio, pode ser pior em bebês que já têm certas variantes genéticas de risco. Faz sentido. Modelos animais mostram que mutações em genes das sinapses podem deixar os neurônios mais sensíveis a estresse oxidativo ou falta de oxigênio. Outro exemplo é com os PCBs, aqueles poluentes. Sim. O efeito tóxico de alguns PCBs parece ser pior em modelos animais que também têm mutações em genes ligados ao cálcio dentro da célula ou no gene FMR1 da síndrome do X frágil. E até a nossa própria genética pode influenciar quanto de PCB a gente acumula no corpo depois de exposto. Nossa, que complexo. A epigenética é um mecanismo chave nisso tudo. Fatores ambientais, metais pesados, PCBs, até obesidade materna, dieta podem deixar marcas epigenéticas em genes importantes para o cérebro se desenvolver. Marcas químicas nos genes. Exato, como metilação do DNA. Essas marcas podem alterar como e quando esses genes são lidos, em momentos críticos. É como se o ambiente pudesse reescrever um pouco as instruções de uso do nosso genoma, entende? Uau, entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, o TEA é, sem dúvida, multifatorial, tem uma base genética complexa, com muitas variantes raras e comuns contribuindo um pouco. Essa genética interage com uma variedade enorme de fatores ambientais, principalmente naqueles períodos críticos, gestação, início da vida, desde saúde e nutrição da mãe, infecções, até exposição a poluentes. Exato. E essas interações parecem que são mediadas por mecanismos bem complexos, envolvendo o sistema imune, o eixo intestino-cérebro e essas alterações epigenéticas. É isso. Perfeitamente resumido. É um mosaico bem complexo e a gente ainda está juntando as peças, né? E é fundamental reconhecer as limitações do que a gente sabe hoje. Muitas dessas associações, principalmente as ambientais, ainda precisam de mais estudo para confirmar a causalidade. Sim, a questão da causalidade é chave. Os desafios metodológicos são enormes. A gente precisa de mais estudos prospectivos, sabe? Que acompanham as pessoas ao longo do tempo e que consigam juntar dados genéticos, ambientais, biológicos de um jeito mais sofisticado. Entendi. Bom, diante de toda essa complexidade, né, dessa miríade de fatores potenciais de infecção a químico que está no nosso dia a dia, como o microplástico, fica uma reflexão para a gente. Qual? Será que a resposta está só em achar um único culpado? Ou talvez a gente precise de uma perspectiva de saúde pública mais ampla, uma abordagem que foque em proteger o desenvolvimento do cérebro de forma mais universal, reduzindo exposição à coisa nociva que a gente já conhece, promovendo saúde da mãe e da criança, principalmente naquelas janelas críticas. O que você acha? É uma reflexão muito pertinente, sim. A complexidade do TEA realmente sugere isso, né? Que talvez estratégias preventivas mais abrangentes, focadas na saúde ambiental e materno-infantil como um todo, possam ser fundamentais para tentar reduzir o impacto desses múltiplos fatores de risco e promover um desenvolvimento neurológico saudável para todas as crianças. É muito para a gente pensar. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração sobre os fatores de risco para o TEA.